Evangelho de Mateus, capítulo número 28, do 16 ao 20. Esta é a nossa quarta mensagem nessa série focados em Jesus Cristo. A primeira mensagem, baseada em Romanos 11, 36, nós falamos da importância de uma vida inteira focada em Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, 36, fala que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Na segunda mensagem, baseada em Hebreus capítulo 12, no verso 2, nós tratamos de uma vida espiritual dependente de Jesus Cristo. O Evangelho, ou a carta de Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, fala que nós temos que manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, uma vida espiritual focada em Jesus Cristo. A terceira mensagem, baseada em Mateus capítulo 6, no versículo 9, especialmente, aponta para uma vida de oração focada em Jesus Cristo. Orar só para pedir aquilo que nós precisamos não vai refletir a glória de Jesus, mas nós temos que orar para buscar um relacionamento com Cristo. Hoje, nós queremos abordar então, nessa quarta mensagem, a necessidade de uma evangelização focada em Jesus, ou levar pessoas para Jesus Cristo. Veja o que diz o texto de Mateus, capítulo 28, verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Esse texto, meus irmãos, é conhecido como a Grande Comissão. Um texto muito conhecido de todos nós. E a partir desse texto da Grande Comissão, nós vamos então trabalhar essa temática de uma evangelização ou uma multiplicação de discípulos focados em Jesus, que glorifique a Jesus Cristo. Essa é a essência da igreja. Esse é o nosso papel central como discípulos, levar pessoas a Jesus. E quando nós falamos de grande comissão, nós não estamos falando de uma opção, nós estamos falando de uma obrigação. Amém, igreja? A grande comissão é uma obrigação. Para quem? Lá no verso número 16. É uma obrigação para os discípulos. É uma obrigação para todos os discípulos. Aqui o texto diz que os 11 discípulos foram para a Galileia. Por que os 11? Bom, porque Judas abdicou do discipulado. Jesus tinha 12 discípulos, mas Judas, ele acabou desistindo, ele se desviou, ele se perdeu. E sempre que nós pensamos em discípulo, discipulado, é bom a gente ter em mente a figura do Judas. Porque o Judas é sempre aquele que vai nos enganar, o Judas é aquele que vai nos trair, o Judas é aquele que não vai responder à nossa expectativa. E você como discipulador, você como uma pessoa que vai levar pessoas para Jesus, você como alguém que quer levar gente para Jesus Cristo, meu irmão, você sempre vai se deparar com um Judas. Vai haver aquela pessoa que vai te decepcionar, aquela pessoa que vai te enganar, a pessoa que vai te trair, aquela pessoa em que você aposta todas as suas fichas e na hora H ela espirra, ela dá para trás, ela não segue em frente, ela abandona. Você como discipulador, ela abandona a palavra de Deus, ela abandona a igreja e ela abandona até a mente de Jesus Cristo. Então, não se decepcione muito com o Judas. Por que não se decepcione muito? Porque você vai se decepcionar. Nós nos decepcionamos quando a gente vê pessoas que investimos, pessoas que a gente orou, pessoas que a gente amou, pessoas que a gente caminhou junto. De repente a pessoa simplesmente desiste e ela segue um outro caminho e ela segue um outro rumo. A grande comissão é para os discípulos de Jesus. Amém? Você é discípulo de Jesus? Então a grande comissão é para você.
a grande comissão não foi só para aqueles 11 daquele contexto, mas para todos os discípulos até os dias atuais. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos que ele estava junto, ele ora por aqueles que se tornariam discípulos, então ele ora por nós também. A grande comissão não é apenas para aquele momento, para aquela época e para aquele grupo de homens. Irmãos, a grande comissão, ela extrapola os tempos, as eras, e ela chega para nós hoje, e ela vale para mim, e ela vale para você. Por isso que a grande comissão é para todos os discípulos, é para os adoradores, e também para aqueles que duvidam. Mesmo que você não creia completamente nessa verdade, mesmo que eu e você talvez não nos convençamos de que nós temos que fazer discípulos, essa missão é para nós. Verso 17: quando ouviram, o adoraram. Então alguns discípulos adoraram Jesus. E eu diria para os irmãos que é bom sermos discípulos adoradores, não discípulos incrédulos. O texto diz que uns adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns de quem? Dos próprios discípulos. Então nós vamos ter aqueles discípulos que adoram Jesus, que acreditam, que entendem, e aqueles que ficam meio indecisos, aqueles que ficam meio inseguros, aqueles que estão incertos. Mas será que essa responsabilidade é minha? Será que esse papel é meu também? Será que cabe a mim essa tarefa de levar pessoas a Jesus? A resposta, irmãos, é sim. Jesus falou para os discípulos, a mensagem é para os discípulos, aqueles que creram têm essa responsabilidade, e até aqueles que duvidaram também têm a responsabilidade de levar pessoas a Jesus Cristo. Amém? Nós temos que cumprir essa mensagem. A missão não será realizada na nossa capacidade. Olha o verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, cumprir a grande comissão não é algo que eu vou fazer através da minha capacidade, através do meu potencial, da minha autoridade. A autoridade para cumprir a grande comissão, a autoridade para levar pessoas a Jesus Cristo, repousa na pessoa do próprio Cristo. Porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas esse mesmo Jesus que tem toda a autoridade, ele disse de uma forma bem contundente que ele nos daria essa autoridade. Ele nos transferiria essa autoridade. Atos capítulo 1, versículo número 8. Vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Então, meus amados, o potencial, a autoridade, a ousadia para levar pessoas a Jesus, ela é derramada sobre nós pelo próprio Jesus, através do Espírito que age nas nossas vidas. A autoridade repousa sobre nós, a autoridade que está em Jesus. E agora nós podemos, com ousadia, levar a mensagem. Essa autoridade nos foi dada para cumprir a grande comissão. Bom, a grande comissão não é muito complicada, queridos. Não é nada muito complexo. São 4 passos. Versículo número 19. 4 passos da grande comissão. Olha o que o texto fala. Portanto, vão. Primeiro passo é o ir. E façam discípulos. Segundo passo, fazer discípulos. Batizando-os. Terceiro passo, batizar. E no verso 20 fala ensinando-os a obedecer. Ensinar. Copiou? A grande comissão ela consiste desses 4 simples passos. Vão, façam discípulos, batizem e ensinem. Entendendo que esses 4 passos nós devemos cumpri-los. Nós devemos dar esses 4 passos. Nós devemos ir, nós devemos fazer discípulos, nós devemos batizá-los e nós devemos ensiná-los. Amém? É uma responsabilidade nossa. Agora, o discípulo que não se dispõe a ir, o discípulo que não sai da comodidade, o discípulo que
que não deixa o conforto das paredes do templo, ele nunca vai experimentar a alegria de ver uma pessoa se convertendo. Para que eu possa experimentar, irmãos, a alegria, o júbilo de ver alguém se convertendo e tendo uma vida transformada, eu preciso começar dando o primeiro passo, ir. Eu preciso me dispor a sair. Eu tenho que entender essa mensagem. A grande comissão é a mensagem do ide, não é a mensagem do vinde. É a mensagem que nós temos que nos dispor para ser usados nas mãos do Senhor. A grande comissão só vai ser cumprida quando nós entendemos essa verdade. Precisamos estar dispostos a ir, a fazer discípulos, para que essas pessoas, então, elas possam compreender a graça de Jesus e serem transformadas. Ide por todo mundo. Essa é a mensagem de Jesus. Em Marcos, no texto que nós lemos no começo do culto, vão por todo mundo, pregue o Evangelho. A mensagem é muito clara, meus irmãos. A igreja tem que estar nessa atitude de proatividade. Cabe a nós a proatividade de sair, de levar a mensagem e apresentar a salvação. Bom, quando a gente não cumpre a grande comissão, a igreja não cresce. Quando a gente não é obediente, o reino de Deus não avança sobre as trevas. E aí o texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, acaba deixando de ser cumprido. Porque se a igreja não vai, porque se eu como discípulo não vou, a igreja não avança, não há conversão, a igreja não cresce, e o inferno ele acaba sendo vitorioso sobre a igreja. Nós como discípulos não podemos perder de vista esta responsabilidade pessoal. Quando a gente perde de vista a responsabilidade pessoal sobre a grande comissão, a obrigação de levar pessoas para Jesus, irmãos, nós estagnamos. Nós deixamos isso para os missionários. Nós terceirizamos essa responsabilidade. Nós transferimos isso para os líderes da igreja, para os pastores e, de maneira geral, nos acomodamos na rotina religiosa. Nós nos acomodamos numa rotina de atividades da igreja. Nós gastamos mais tempo estando nas atividades da igreja do que investindo tempo na vida de pessoas. Nós nos comprometemos com as coisas da igreja e esquecemos do foco principal, que é levar e conduzir pessoas a Jesus Cristo. Os maiores inimigos da grande comissão somos nós mesmos, quando, no papel de discípulos, deixamos de cumprir a grande comissão. Nós aqui atrapalhamos esse plano do Senhor de trazer vidas para a luz. O primeiro passo para a gente cumprir a grande comissão, irmãos, é desenvolver relacionamento com as pessoas. Como que a gente sabe disso? Jesus gastou 3 anos se relacionando com esses homens aqui. Jesus gastou tempo caminhando com essas pessoas. Então nós precisamos entender que o levar pessoas a Jesus é algo que precisa ser feito com intenção, é algo que tem que brotar no meu coração, e a gente precisa ter isso como uma meta, é levar pessoas para Jesus através da amizade, através do companheirismo, através de uma vida de intimidade e de relacionamento. Através dessa relação pessoal, nós vamos trazer as pessoas para a igreja, nós vamos trazer a pessoa para Jesus, a pessoa vai ser transformada, ela vai nascer de novo, ela vai ser mudada pela graça de Deus, e com isso a igreja também é abençoada. Através disso, a igreja ela cresce. Através disso, a igreja ela se expande. A proclamação, a evangelização, o cuidado pessoal é nossa responsabilidade como discípulos de Jesus Cristo, para que a gente cumpra a grande comissão. Não é algo muito complexo, meus irmãos, mas é preciso ser realizado. Ir, batizar e ensinar é algo que a gente pode fazer. É algo que nós devemos fazer, e é algo que nós podemos fazer. Quando a gente entende isso como uma verdade, quando a gente se desafia a fazer isso, nós temos essa capacidade. Amém? Nós podemos fazer isso. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, e Ele pode nos usar dentro dessa perspectiva, a cada um de nós. E essa missão de fazer discípulos
ela se torna fácil porque Jesus, ele é parceiro nosso nessa missão. Amém? Você não vai estar sozinho. O final do texto, no verso 20, eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, a tarefa de levar pessoas a Jesus, nós fazemos na presença e na companhia de Jesus. Ele vai estar conosco. Ele vai ir à frente, Ele vai preparar o coração das pessoas, Ele vai preparar os terrenos, Ele vai tirar os obstáculos, remover as barreiras. Quando a gente se dispõe a contar com a presença de Jesus e depender dessa presença, meus irmãos, as coisas começam a acontecer de maneira mais fácil. O pastor Paulo Cabral, eles usam uma frase para ilustrar a nossa tarefa de levar pessoas a Jesus. E o pastor diz assim: Jesus é a água da vida, que sacia a sede espiritual de qualquer pessoa. Amém? Essa é uma verdade. Jesus é a água que sacia a sede. E nós somos o quê? Segundo o pastor Paulo Cabral, nós somos as mangueiras que levará essa água até a pessoa que precisa. Amém? Então, ele é a fonte, nós somos o instrumento, nós somos o meio. E esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade, ser discípulos, ser instrumentos nas mãos de Jesus, sermos usados para a sua glória. Tá bom, meus irmãos? Amém? A grande comissão, ela pesa sobre os nossos ombros, é nossa responsabilidade. Cabe a nós fazermos isso como seus discípulos. E para isso nós temos que testemunhar para glorificar a Jesus. Bom, como que eu vou levar pessoas a Jesus? Como que eu vou conduzir pessoas para Cristo? Como que eu vou evangelizar com o foco em Jesus Cristo? Primeiro passo, queridos, testemunho. Sem testemunho não há evangelização. Sem testemunho não há como a gente conduzir pessoas a Cristo Jesus. E como testemunho aqui, não estou falando somente de falar, de pregar e de proclamar, mas o testemunho ele envolve principalmente o viver. A evangelização começa com um bom testemunho de vida. E aí nós temos a primeira mensagem, uma vida focada em Jesus. Se a minha vida é focada em Jesus, se eu vivo para Ele, por Ele, para a glória dEle, as pessoas vão ver em mim uma pessoa condizente com a mensagem que eu vou transmitir agora para a outra pessoa. Então, o testemunho de vida é o primeiro passo importante para que a gente evangelize, para que nós possamos conduzir pessoas a Jesus, viver de uma maneira coerente com a mensagem que nós anunciamos. O bom testemunho ele não substitui a pregação, mas o bom testemunho ele abre portas para compartilhar a razão da nossa fé. É por isso que tudo parte, irmãos, com essa observância do nosso testemunho. De manhã na escola bíblica falamos sobre Daniel. Daniel, ele não tinha nada de, na vida dele, errado, vamos colocar assim, pelo qual ele pudesse ser acusado diante do rei ou diante de qualquer outra pessoa. Quando os outros governadores queriam achar algo para acusar Daniel, eles não encontraram nada, meus irmãos, nenhuma vírgula na vida de Daniel que eles pudessem acusá-lo. E é isso que nós temos que buscar como discípulos de Jesus, um testemunho contundente, um testemunho de fé, algo que de fato possa ser uma referência para as pessoas. O nosso chamado para testemunhar da fé em Jesus é para todas as pessoas. Atos 1, versículo 8. Para as pessoas que estão perto de nós, para as pessoas que estão distantes de nós. O testemunho tem que ser dado para todas as pessoas. No nosso advento hoje de mídias sociais, de internet, às vezes a gente tem o dissabor de ver alguma coisa postada que é um mau testemunho, que é um mau exemplo, que fere o nome de Jesus, que fere a imagem de Cristo e da igreja. Então, não só no meu testemunho pessoal, as pessoas que eu convivo, a maneira com que eu me exponho também nas mídias, é preciso ser observado, meus irmãos, porque isso pode se tornar ainda um mau testemunho diante
das pessoas. Brigar na internet, ficar discutindo por política, por religião, por futebol, isso normalmente vai gerar uma má experiência e acaba gerando um testemunho negativo. É preciso observar tudo aquilo que a gente vive, tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, porque as pessoas elas estão nos observando. As pessoas estão cuidando da nossa vida. Elas querem olhar para nós e ver em nós reflexos de Jesus Cristo. E testemunhar de Jesus, meus irmãos, é compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo na presença de Jesus. O testemunho é basicamente repartir a minha vida, o meu testemunho de fé, a maneira com que Ele me abençoou, a maneira com que Ele me usou, a maneira com que Ele me transformou, a maneira com a qual Ele está agindo na minha vida. É simplesmente compartilhar aquilo que Ele está fazendo em mim. A ênfase do testemunho não é na minha vida, mas é na vida de Jesus e aquilo que Ele fez através da cruz para me salvar. O nosso alvo é ganhar as pessoas para Jesus, fazer discípulos para Jesus, pessoas que glorifiquem a Jesus. Mas para fazer tudo isso, eu tenho que ser um bom exemplo. Eu tenho que ter uma vida reta, uma vida justa na presença de Jesus. A pregação distorcida do Evangelho vai gerar crentes distorcidos, vai gerar pessoas que não entenderam a verdade do Evangelho. Toda vez que a gente for testemunhar de Jesus ou proclamar o Evangelho, nós temos que pregar a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus. Pregar o Jesus de fato apresentado nas Escrituras. E isso envolve dar à pessoa duas notícias, uma ruim e uma notícia boa. Qual que é a má notícia do Evangelho? O pecado separa a pessoa de Deus. E é preciso falar sobre o pecado. A consequência do pecado é a morte. E a morte eterna, separação de Deus, a pessoa estará em juízo. Testemunhar é apresentar essa realidade. Porém, depois, existe uma boa notícia. Deus nos ama, Deus perdoa, Deus resgata, Deus transforma, Deus muda a nossa vida. E diante disso, a pessoa então ela vai ter que tomar uma decisão, fazer uma escolha, como ela vai se comportar diante de Deus. Quando nós vivemos, irmãos, um testemunho que glorifique a Jesus, as portas vão ser abertas para o evangelismo e para levar outras pessoas até a presença do Pai. Segundo lugar, fazer discípulos que dependem de Jesus. Existe hoje uma realidade distorcida de evangelização e de discipulado, que muitas vezes torna o discípulo um refém do discipulador. Hoje em dia, irmãos, essa ideia de discipulado está levando muito mais a pessoa do que levando a pessoa para Jesus. Então, quando nós falamos de levar pessoas para Jesus, é levar pessoas para Jesus. É tornar a pessoa dependente de Jesus e não dependente de mim. É levar a pessoa a ser submissa a Cristo, não submissa à minha pessoa. Porque quando a gente torna a pessoa submissa a nós, nós estamos distorcendo o papel do evangelismo. O discípulo, ele é dependente do discipulador até um certo ponto. No começo, ele é muito mais dependente do discipulador. Mas a partir do momento que a pessoa vai crescendo na fé, que ela vai amadurecendo e que Jesus vai entrando no coração da pessoa, o nosso papel ele vai ficando menos relevante, menos contundente. Talvez no começo do discipulado, você vai se reunir com a pessoa todas as semanas. Por um tempo, até a pessoa criar uma estrutura espiritual, ter uma base espiritual. E a partir do momento que a pessoa ela vai conhecendo Jesus, aprendendo a palavra, aprendendo a orar e amadurecendo, e ela vai então dependendo de Jesus, ela começa a depender menos de você. Então, discipular, evangelizar, tornar pessoas dependentes de Jesus é a forma saudável que nós temos que fazer. Quando Jesus morre, Jesus deixa os discípulos, aqueles homens agora deveriam caminhar por si só.
Eles deveriam agora andar através daquilo que eles aprenderam de Jesus. E Jesus não estava mais presente com eles. A gente não vai conseguir, irmãos, estar 24 horas presente na vida das pessoas. Então, quando a gente evangeliza a pessoa para Jesus e torna ela dependente de Jesus e faz com que ela entenda que ela precisa buscar em Jesus, quando isso acontece, a pessoa ela vai andar sozinha, ela vai se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo. De outra maneira, nós vamos estar formando discípulos que são falhos na sua própria fé. As pessoas precisam aprender a se alimentar de Jesus. As pessoas precisam aprender a depender de Jesus. As pessoas precisam aprender a caminhar na presença de Jesus. Nós somos um instrumento que vamos levar as pessoas a aprender a fazer isso. Mas sem aquela paranoia de tornar a pessoa completamente dependente do discipulador. Existem, irmãos, algumas situações em que qualquer decisão que a pessoa vai tomar, ela precisa consultar o seu líder. Ela precisa consultar o seu discipulador, ou o líder do seu PGM. Existe essa opressão espiritual. A pessoa se torna dependente do seu discipulador, a ideia da cobertura espiritual. A pessoa não pode fazer nada sem prestar contas ao seu discipulador. Coisas simples, coisas básicas do dia a dia da vida. A gente precisa tornar a pessoa completamente dependente de Jesus e não dependente de nós. O discípulo, ele precisa estar cada vez mais dependendo de Jesus e cada vez menos dependendo do seu discipulador. A grande comissão nos ensina essa realidade. Enfim, fazer discípulos é semelhante a educar e criar filhos. Quanto menor o filho, mais dependente do pai e da mãe. Quanto menor o filho, mais carente da presença do pai e da mãe. Quanto menor o filho, mais ele precisa da presença do pai e da mãe. Mas à medida que esse filho vai crescendo, vai amadurecendo, aprendendo a se alimentar, aprendendo a viver, aprendendo a se defender, ele vai dependendo menos dos seus pais. Até chegar um ponto em que esse filho anda pelas suas próprias pernas, toma as suas próprias decisões, faz as suas próprias escolhas. Discipulado segue essa mesma linha de pensamento. Irmãos, é absurdo tornar alguém eternamente dependente de mim. Tornar alguém eternamente dependente de uma outra pessoa. Nós temos que conduzir as pessoas para Jesus, levar essas pessoas para Cristo, para que elas, através da palavra, através da oração, elas aprendam a se alimentar e elas possam então perseverar na presença do Senhor e elas possam reproduzir isso na vida das outras pessoas. Em último lugar, fazer discípulos que refletem a glória de Jesus. Nós precisamos entender que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas através do pecado, o ser humano perdeu essa imagem e essa semelhança. Então o processo de discipulado, de levar pessoas a Jesus, é a tentativa de voltar a devolver para a pessoa a dignidade, a honra que ela tinha antes de se corromper através do pecado. Discipular as pessoas, levar pessoas a Jesus, é restaurar na vida do ser humano a sua dignidade. É poder restaurar na vida dessa pessoa aquela vida que ela tinha diante do Senhor. E isso, meus irmãos, chama-se um processo de santificação. É um processo de maturidade, é um processo de crescimento. É um processo que vai demorar na vida das pessoas. O propósito dessa restauração é proporcionar que Jesus seja refletido na vida dos seus seguidores. Que a pessoa abandone o pecado, abandone o erro, abandone as coisas erradas que fazia, porque isso é reflexo do pecado. Mas a pessoa então ela reflita Jesus Cristo. A pessoa então possa refletir a glória de Deus através da retidão, através de uma vida espiritual, através da santidade, através de uma vida que glorifique o nome do Senhor.
O nosso alvo é refletir a mensagem de Jesus, o seu exemplo, o seu amor, os seus princípios. Nós temos que levar as pessoas a fazer isso. Através da vida dessa pessoa, refletir o Cristo. Refletir quem é Jesus, os seus ensinos, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Em suma, a nossa tarefa como discipuladores é tentar, por todas as formas, fazer com que a pessoa reproduza a mente de Cristo, a ação de Jesus e a glória do Pai, e assim ela possa ser um instrumento de bênção. Nós não podemos, irmãos, no processo de discipulado e de levar pessoas para Jesus, fazer cópias de nós mesmos, reproduzir discípulos que espelham quem nós somos, as nossas mazelas. O modelo é Cristo e não somos nós. Nós devemos reproduzir discípulos que são iguais a Jesus, que refletem a glória de Jesus. Não discípulos que são um xerox nosso como seres, como pessoas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós tropeçamos. E muitas vezes a pessoa, ela se espelha até mesmo nos nossos erros. Nós não podemos formar religiosos. Nós não podemos, irmãos, formar pessoas apegadas às instituições, às tradições. Nós temos que formar discípulos que refletem a glória de Jesus. Discípulos que reproduzem a glória de Jesus, que honrem ao Senhor Jesus Cristo. O alvo do discipulado é viver por aquilo que Jesus viveu. O alvo do discípulo é ensinar o que Jesus ensinou, é lutar aquilo que Jesus lutou, é servir aquilo que Jesus serviu, é amar aquilo que Jesus amou. Nós temos que reproduzir discípulos que glorifiquem ao nosso Pai. E que nós, como discípulos, possamos obedecer a mensagem e a grande comissão. Amém, queridos? Você está preparado para isso? Amém? Fica de pé. Em nome de Jesus. A grande comissão, meus irmãos, tem 4 passos simples de nós obedecermos ou de nós cumprirmos. O primeiro dele é ir. Você está disposto a ir? Você está disposto a sair? A buscar? O que é o ir? O ir é evangelizar para Jesus. O ir é deixar a comodidade. O ir é extrapolar a vida religiosa. O ir é buscar, procurar até encontrar pecadores. O ir é fazer de tudo para tornar esses pecadores seguidores de Jesus. Ir é batizar, é ensinar essas pessoas a viver da maneira que vai agradar ao coração de Deus. Irmão, se nós não nos dispusermos a ir, a sair, a grande comissão não vai ser cumprida. Nós não vamos levar pessoas para Jesus. O segundo passo da grande comissão é fazer discípulos. Para isso é preciso ter uma vida de testemunho. Um testemunho que glorifique a Jesus. Testemunho que vai abrir portas. Testemunho que proporciona as boas novas serem compartilhadas com as pessoas. Nós não podemos chegar às pessoas e encontrar uma porta fechada diante de nós.
porque nós demos motivos para que aquela porta se fechasse. E o testemunho, ele abre portas, ou o mau testemunho fecha portas. Por isso é importante fazer discípulos, testemunhar. Terceiro passo é batizar. O batismo é um passo importante, uma demonstração de que a pessoa está disposta a refletir Jesus na sua vida. Talvez ela ainda não esteja 100% preparada para refletir Jesus, mas ela está disposta a fazer isso. O batismo é um passo de fé, uma demonstração de que ela quer sair do domínio do pecado para estar sob o domínio de Cristo. Por isso é importante o batismo. Aquela régua divisora, a demonstração pública da disposição de agradar a Jesus. E o último passo da grande comissão, queridos, é o que talvez mais demore, que é o ensino. O ensino da palavra, que vai produzir discípulos dependentes de Jesus. A pessoa vai poder aprender na palavra, se alimentar através da Bíblia, se alimentar através da oração. E não apenas se tornar um religioso, não apenas ocupar o banco, a cadeira da igreja, não se tornar massa de manobra para líderes, para aproveitadores, para pessoas que estão manchando o Evangelho. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os. Pesa sobre nós a responsabilidade de levar pessoas a Jesus, de semear a semente aos corações, a boa semente, a semente do Evangelho, a semente da palavra, para que essa semente possa encontrar terrenos, corações e possa produzir fruto.